Nesse vídeo eu vou te falar o que você tem que olhar na hora que você estiver procurando uma empresa de crescimento para você colocar na sua carteira de ações para o longo prazo. Então fica aí que é logo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kai aqui da equipe do Já Invest e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 4 critérios que eu olho quando eu estou buscando uma nova empresa de crescimento para colocar no meu portfólio. Eu sou um investidor que eu gosto bastante de teses de crescimento, bastante de teses mais arriscadas, então eu costumo olhar bastante esse tipo de empresa. Eu acho que eu consigo agregar aqui para vocês. Lembrando que eu fiz um vídeo parecido que eu vou deixar linkado aqui, que são critérios que você tem que olhar se você estiver buscando uma empresa de dividendos. Então, como eu já falei de dividendos, acho que era mais que justo falar também de empresas de crescimento. Então, pessoal, partindo aqui já para o conteúdo, eu separei 4 critérios. O primeiro deles é tamanho, tá? Quando a gente fala de empresas de crescimento, de teses de grande retorno no longo prazo, a gente tem que saber que tamanho importa nesse caso, tá? Eu trouxe aqui um estudo que foi feito pela Trigo no Capital, tá? É uma casa que a gente admira bastante, que a gente acompanha aqui no GA, né? A maioria de nós aqui acompanha no GA o trabalho lá da Trigo, e eles fizeram um levantamento nos últimos 10 anos de quais empresas deram mais retorno na Bolsa de Valores completa. E dessas empresas, todas elas eram small caps 10 anos atrás, ou mid caps, no máximo mid caps, né? A maioria era micro caps, empresas com uma capitalização muito pequena, abaixo de 3 bilhões, ou small caps abaixo de 10 bilhões. Então, realmente, você vê que todas as empresas que deram um alto retorno, né, um retorno exponencial muito impressionante, assim, podemos dizer dessa forma, como a Unipar aqui, que deu mais de 12.000% em 10 anos, como o próprio BTG Pactual, que deu mais de 1.500% nos últimos 10 anos, eram todas empresas small caps. Isso acontece porque uma empresa que já é muito grande, por exemplo, a Petrobras, é muito difícil que essa empresa consiga multiplicar por 10, 15 vezes o tamanho dela, principalmente num espaço de tempo menor, como 10 anos que a gente tem aqui. É muito mais fácil uma empresa menor, né, para a gente pegar um comparativo, a PetroRio, que é uma empresa de petróleo também, que é infinitamente menor do que a Petrobras, multiplicar em 10 vezes do que a Petrobras multiplicar em 10 vezes. Então, por conta disso, quando você for procurar empresas de crescimento, busque empresas ali, no máximo, small caps, né, mid caps ali de até 30 bilhões, talvez, de capitalização, dependendo do setor, já vai ser até grande demais. Então foque em empresas menores. Eu trouxe aqui também o retorno, né, do índice Small Caps versus o índice de BOVA11 desde a criação do Small 11. O Small 11 foi criado lá em 2008, em dezembro de 2008. Desde então, ele deu um retorno de 270% vezes 170%, que são as ações do Ibovespa, né? Com certeza, se você fosse pegar uma métrica de qual delas paga mais dividendo, com certeza o Bovespa estaria ganhando aqui, né? Mas o que a gente está olhando é retorno de capital. Nesse caso, as empresas small ganharam pelo menos desde a criação do Small 11 lá em 2008. Passando agora para o próximo critério, né? É importante quando vocês estiverem buscando uma empresa de crescimento que vocês, no momento da análise, identifiquem que se essa empresa tem algum gatilho para essa expansão que vocês acreditam que pode acontecer. Né? Então, uma empresa não vai multiplicar a receita dela por 10 vezes em 5 anos se ela não tiver algum gatilho que permita essa multiplicação. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, tem outros também, mas os mais comuns são esses daqui. Né? A gente tem empresas que crescem através de aquisições, como a Ambipar, que já fez mais de 30 aquisições desde que ela abriu o IPO dela em 2021 na bolsa. A gente tem a Fleury também, que é um outro exemplo de empresas que crescem com aquisição. Todo ano ela está fazendo 5, 6, 7 aquisições. Isso vai aumentando a receita dela um pouquinho ali todo ano. A gente tem empresas com case de expansão de varejo, né, expansão de loja, como a Pets ou a Raia Drogasil, que são empresas que têm um número X de lojas, de pontos de venda, e a tese de crescimento delas está pautada na expansão dessas lojas, 10% ao ano, 15% ao ano, 20% ao ano. Isso que vai pautar o crescimento. Então esse é o gatilho de crescimento. A gente tem empresas com expansão de produção, né, como a Trenstentos, que está trabalhando ali para expandir o quanto ela consegue produzir por ano, né, para aumentar, se eu não me engano, vai mais do que triplicar até 2025 a possibilidade de produção ali da Trenstentos. Então esse é um gatilho que você pode procurar em alguns tipos de empresa, não só em todas. A gente tem também empresas com aumento de produtividade, então empresas que estão conseguindo produzir mais com o que ela já tem. Né? A gente tem a própria Boa Safra, a gente tem a PetroRio, que eu coloquei aqui no exemplo. É uma empresa que consegue ali, no mesmo poço, de um mês para o outro, produzir 45% a mais
só com ali expertise que ela coloca em cima dos postos que ela tem. Então isso é um gatilho de crescimento para a empresa. A gente tem empresas que entram em novos mercados, como a Equatorial, que entrou no mercado de saneamento, se eu não me engano, no fim de 2021. Ainda é pequeno ali na receita dela, mas ela vai crescendo, vai participando ali de oportunidades nesse setor, e daqui a 5, 6 anos, quando a gente menos esperar, pode estar representando metade da receita da Equatorial. Então esse tipo de coisa também pode ser um gatilho, tá? E um gatilho que é mais difícil de acontecer no mercado, que é uma grande fusão, né? Uma Hapvida com uma Notre Dame, né? As duas juntas podem crescer muito fortemente a receita, né? É uma expansão muito forte de receita num único movimento de uma vez só, né? A Fleury também está fazendo isso agora com a Hermes Pardini, praticamente dobrando de um ano para o outro. E além de ela dobrar, ela também vai ganhar de sinergia geográfica, sinergia de custos, sinergia de clientes e receitas, e tudo isso pode ser um gatilho para um crescimento mais acelerado. Então, sempre que vocês forem buscar uma empresa de crescimento, tentem encontrar se existe realmente algum gatilho que esteja ali por trás daquela expectativa de crescimento, não só sua, mas também do mercado. Às vezes o mercado tem uma expectativa que está no preço, né? A gente vê uma empresa que está com múltiplos bem esticados, previsionando ali um possível crescimento, mas se você não encontrar esse gatilho, não faz sentido você entrar na tese, tá? O próximo critério aqui é o payout ideal, que eu já expliquei lá no vídeo de dividendos, para quem não viu, mas é basicamente uma métrica que diz do dinheiro que a empresa gera, né? Normalmente é pelo lucro, do tanto de lucro que essa empresa está gerando, quanto que ela está distribuindo através de dividendos. Então eu coloquei aqui um gráfico para vocês verem o tanto de payout, né? Uma empresa que paga mais ali do payout, ou seja, quanto mais perto do 100%, mais do lucro dela ela está distribuindo para os acionistas, ou seja, é uma empresa que é uma empresa mais focada em dividendos. Aqui eu usei a Engie como exemplo, né? A Engie é uma empresa que paga quase tudo que ela lucra como dividendos, e a gente tem empresas que pagam quase nada ou nada, como a própria PetroRio, tá? A PetroRio hoje ela tem uma política de dividendo de praticamente 0% de dividend yield aí por ano. E isso quer dizer que de todo o lucro que ela gera ali no ano, ela não está distribuindo nada, e isso permite com que a PetroRio fique com esse dinheiro para financiar a expansão dela, seja por aquisições, seja por fusões, seja por produtividade, qualquer um desses outros gatilhos que eu coloquei aqui no slide anterior. Então, quando você estiver procurando uma empresa de crescimento, busque empresas que tenham um payout menor ali, um payout mais baixo, que tende a dizer para a gente que a empresa está retendo dinheiro dentro dela, né? Ou seja, ela está pagando menos dividendo, segurando dinheiro para poder investir no crescimento. Então, isso daqui seria a terceira característica que vocês têm que procurar em empresa de crescimento. E por último, pessoal, seria o forte crescimento no resultado, tá? Todas as teses de crescimento, elas têm todas uma história muito bonita por trás, né? A empresa está fazendo aquisições, a empresa está investindo, a empresa está entrando no novo mercado, está indo para fora do Brasil. Mas se isso não tiver pautado ali em números, uma hora ou outra o mercado vai bater muito nessa empresa, tá? Então a empresa precisa entregar crescimentos e crescimentos que condizem ali com uma tese de forte crescimento. Então, busquem empresas que estão conseguindo entregar um crescimento, né? E muitas vezes, apesar de um período ruim, essa empresa precisa conseguir entregar um crescimento acima da média do setor, acima da média de pares comparáveis, tá? Se a empresa começa a escorregar ali e começa a estacionar ali no crescimento, pode ter certeza que a cotação dela vai cair. Então, foquem em empresas que estão conseguindo crescer. E também outro recado que eu queria deixar aqui para vocês é que normalmente empresas de forte crescimento, no presente, elas são até não rentáveis, tá? Então não foquem na rentabilidade, né? Como eu coloquei aqui, se a gente imaginar que essa empresa B aqui, que é a empresa em vermelho, é uma empresa de crescimento, muitas vezes, né, no presente aqui, por exemplo, 2020, 2021, a empresa vai dar prejuízo, mas você pode ver que o prejuízo vem se diminuindo ao longo dos anos e o crescimento dela começa a se tornar exponencial, tá? Começa a crescer muito ano a ano, a ponto dela passar o crescimento de uma outra empresa mais estável, e o crescimento dela continua de uma forma exponencial, chegando aqui a ultrapassar em muito uma empresa mais madura, uma empresa que já é mais rentável, né? Então imaginem, por exemplo, que essa empresa em vermelho aqui é a PetroRio, né? E ela dava prejuízo sim lá em 2016 e veio melhorando os resultados dela e hoje está dando um lucro muito grande. E imaginem que essa empresa aqui em verde, por exemplo, é a Ambev, é uma empresa que não dá prejuízo, mas o crescimento do resultado dela é mais estável, vai crescendo pouco a pouco todo ano, é uma boa empresa pagadora de dividendos, mas não é uma empresa de crescimento. Então esses dois recados aqui, foquem em números, é importante você ver números de receita crescendo, de EBITDA crescendo, de lucro
crescendo ou diminuindo o prejuízo. E também não esperem que essa empresa vai ser muito rentável no presente, porque todo o valor dela, a maior parte do valor dela, está lá no futuro. Então, pessoal, agora que a gente já viu o que a gente tem que olhar na hora que a gente está buscando uma empresa de crescimento, vamos aqui no site do Gerando Alfa para a gente filtrar e tentar achar essas empresas, tá? Então eu estou aqui no meu acesso de testes, vamos aqui nessas ferramentas e vamos em checklist, tá? Aqui, o que a gente tem que ver? Setor tanto faz pra gente, nível de governança tanto faz pra gente também, o tipo da empresa tanto faz pra gente. O que a gente tem que olhar? Primeiro, tamanho, que eu falei pra vocês, tá? Então a gente tem que olhar mid cap, small cap, micro cap. Vamos olhar aqui small caps nesse momento, depois a gente pode filtrar de outra forma. O que outro filtro eu vou fazer aqui? Eu vou pegar filtro de valor de mercado, eu vou colocar maior do que zero, só para aparecer pra gente empresas e o valor de mercado delas, tá? Então a gente tinha que olhar o tamanho da empresa, a gente tinha que olhar o payout dessa empresa, né? Sem um payout baixo, então eu vou pegar aqui o indicador de payout que a gente tem aqui também, payout médio nos últimos 5 anos. Eu vou pegar menor do que 50%, então eu quero uma empresa que, na média, pague um payout abaixo de 50% do lucro dela. E a gente precisa também encontrar uma empresa de forte crescimento, tá? Nesse caso aqui eu vou pegar crescimento de receita, você pode pegar lucro, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque a maioria das empresas de crescimento não são rentáveis, então eu prefiro utilizar a receita, mas você pode utilizar também o lucro ou EBITDA. Então eu vou pegar aqui o crescimento de receita nos últimos 5 anos maior do que 30%, porque eu quero uma empresa que cresça fortemente, eu não quero uma empresa que cresça 5% ao ano, que cresça 10% ao ano. Então ela precisa atender esses critérios. Então, voltando aqui, peguei small caps, né, que é o nosso foco, small cap, mid cap ou micro cap, um payout abaixo de 50% na média e um crescimento ao ano de no mínimo 30%. Então vamos filtrar aqui para ver que empresas que cabem nesse critério, tá? Então ele trouxe aqui algumas empresas que cabem nesse critério, tá? Então se eu pegar aqui e classificar por tamanho, a gente tem a SLC Agrícola, Petro Recôncavo, Grupo Soma, 3R Petroleum. Então a gente conseguiria a partir daqui, né, facilitar para a gente e a gente buscar estudar essas empresas. O Grupo Soma, por exemplo, é uma empresa aí de 7 bilhões de valor de mercado, que tem um payout baixo, né, tem pago pouco dividendo em relação ao lucro dela, e tem crescido bastante a receita aí de 44% ao ano, e ela tem um gatilho que foi a fusão com a Hering, tá? Então ela encaixaria perfeitamente numa empresa boa para a gente estudar de crescimento, para a gente pensar em colocar a nossa carteira. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se você curtiu, não esqueça de deixar um like para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Compartilha com seus amigos investidores e também comenta aqui embaixo o que você achou, porque eu vou responder sempre todo mundo que comentar nos vídeos, tá? E se você quiser conhecer o nosso trabalho aqui no GA, a gente tem atualmente 3 carteiras, uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de dividendos e uma carteira que é a carteira Alfa, que é justamente de empresas que a gente enxerga grande potencial de crescimento no longuíssimo prazo. Acredito que vai poder ajudar para você que está buscando empresas de crescimento, e lá a gente já tem uma lista das empresas que a gente tem mais convicção. Então se você quiser conhecer, é só você clicar no primeiro link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo para você ser pró e ter acesso às 3 carteiras e várias outras funcionalidades no site. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até o próximo vídeo.